Olá, irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Irmãos, já perceberam quanto os tempos estão mudando dentro de nossa igreja? Parece que tudo aquilo que nos foi ensinado como sagrado, como intocável, hoje está sendo tratado de forma leviana e até mesmo blasfema. Mas eu preciso falar algo sério com vocês. Estamos perdendo a essência da nossa fé quando permitimos que a missa, a Eucaristia, seja tratada de qualquer maneira. O que vamos mostrar é apenas um exemplo dessa manipulação, algo que deveria nos causar indignação, mas também nos fazer refletir. O que estamos fazendo para defender a nossa fé? Será que desejamos sermos aqueles que, como os primeiros discípulos, se levantam contra o que desviam a igreja do seu verdadeiro caminho? Por séculos, a Igreja Católica nos ensinou que a missa é o ápice da nossa fé. Não se trata de uma reunião comum ou de um momento qualquer, mas do verdadeiro sacrifício de Cristo, presente no altar. A comunhão não é só um ritual, é um ato sagrado onde recebemos o próprio corpo de Cristo. Quem de nós poderia imaginar tratar isso de qualquer forma? O que estamos vivendo agora? Jovens que deveriam ser orientados para a piedade, sendo incentivados a participar da missa como se fosse algo casual, transformando a comunhão em quase um self-service. Não se trata de ser novo na fé ou de querer participar de forma mais próxima. É mais do que isso, é uma banalização preocupante do que é mais sagrado. Isso está acontecendo na nossa igreja diante de nós e nós estamos nos tornando insensíveis como se fosse normal. E sinceramente isso é verdade, porque vemos esses erros e ficamos calados. Será que não estamos sendo coniventes? Será que honraremos o sacrifício de Cristo para permitir que essa banalização continue? É angustiante pensar que enquanto alguns de nós tentamos viver com profundidade, há influências dentro da própria igreja que estão levando a fé para outro boato. Estamos chegando a um ponto em que, se não reagirmos, o respeito pela Eucaristia se perderá para sempre. Há um movimento silencioso que vem tentando mudar a essência do que devemos. Esse movimento, impulsionado pelo chamado teologia da libertação e pela influência cada vez mais forte de uma modernidade que deseja tornar tudo acessível, está fazendo com que muitos percam a visão do que realmente significa ser católico. Não se trata de ser contra mudanças ou adaptações. A Igreja sempre soube se adaptar com sabedoria ao longo dos séculos. Mas hoje vemos práticas e ideias que não representam uma adaptação, mas sim uma adaptação errônea. Infelizmente, essa teologia da libertação, que começou com a promessa de focar no social, nos pobres e nos marginalizados, parece ter se perdido. Ela ultrapassou os limites a ponto de relegar o sagrado e o espiritual ao segundo plano. Quando falamos de missa, de Eucaristia, estamos falando de um mistério que transcende qualquer ideologia, qualquer agenda. Mas quantas vezes vemos celebrações que mais parecem manifestações culturais ou sociais, com danças, discursos políticos e atitudes que deixam o sagrado de lado. E por experiência própria eu já vi isso de perto. Sei que há um esforço para transformar a missa em algo mais leve, mas será que isso realmente ajuda a fidelidade? Será que precisamos reduzir a reverência para atrair as pessoas? Ou será que estamos apenas enfraquecendo a fé dos que já acreditam e confundindo os que ainda não conhecem a verdade de Cristo? Isso não é modernização, é desvio. O que mais me preocupa é que isso está se tornando normal. É como se alguns acreditassem que a Eucaristia pudesse ser moldada ao gosto das pessoas como se fosse um evento qualquer. Mas estamos falando do maior mistério da nossa fé. Jesus Cristo presente em corpo e sangue, merecendo nosso respeito absoluto. Se nós, católicos, não defendemos isso, quem vai defender? E de coração, é doloroso perceber que muitos fiéis nem mesmo estão enxergando o perigo que tudo isso representa.
Porque quando deixamos que a missa se transforme em algo banal, estamos abrindo as portas para uma fé superficial que se molda aos gostos do mundo e se distancia da verdade que a Igreja sempre preservou. Vejam este vídeo absurdo. Os sacrilégios contra a Sagrada Eucaristia perpetuam-se pelo Brasil, sob o olhar omisso de nossas autoridades eclesiais, que ou desaprenderam a catequese sobre a recepção da Eucaristia, ou perderam a fé na mesma, ou nos dois. É inenarrável os horrores que vocês estão vendo. E a nossa doutrina é clara. A Instrução Geral do Missal Romano 287 diz: se a comunhão do cálice se faz em tinção, o comungante, segurando a patena por baixo da boca, aproxima-se do sacerdote que segura o cálice, e ao lado do qual está o ministro que segura o vaso com as sagradas partículas. O sacerdote toma a hóstia, embebe-a parcialmente no cálice e, mostrando-a, diz: o corpo e o sangue de Cristo. O comungante responde: Amém. Recebe do sacerdote o sacramento na boca e retira-se. Na Instrução Geral do Missal Romano, número 160, diz: não é permitido aos fiéis receber por si mesmos o pão consagrado nem o sagrado cálice, e muito menos passar de mão em mão entre si. Os fiéis comungam ajoelhados ou de pé, conforme for estabelecido pela Conferência dos Bispos. O Secretariado Nacional de Liturgia, nota explicativa sobre o modo de receber a comunhão na mão, diz: se a comunhão se faz por intinção, o ministro mergulhará o pão consagrado no cálice, com o sangue de Cristo, dizendo: o corpo e o sangue de Cristo. Deporá a hóstia na língua do fiel, pois no caso da comunhão ser distribuída por intinção, não devem colocar-se na mão do fiel a partícula embebida no sangue do Senhor. A Congregação do Culto Divino, notificação acerca da comunhão na mão, de 3 de abril de 1985, número 4. Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, e em outros vários documentos diz: é da Igreja que o fiel recebe a Eucaristia, que é a comunhão no corpo de Cristo e na Igreja. Por isso não deve tirá-la ele próprio da patena ou do cesto, como o faria se fosse pão comum, ou mesmo pão bento, mas estenderá as mãos para o receber do ministro da comunhão. Chegamos a um ponto em que precisamos nos perguntar: até onde isso vai? Será que estamos à beira de ver aquela profecia se cumprir, onde a Igreja, após tanta decadência e desprezo pelo sagrado, restariam com poucas verdades verdadeiras, como os 12 primeiros discípulos de Cristo? Acredito de verdade que é hora de acordarmos para a realidade, continuarmos permitindo que o que é santo seja tratado com descaso, o que restará da nossa fé. Essas profecias não são contos para assustar ou atrair curiosos, são alertas. Muitos santos e mártires previram tempos como estes, tempos em que os próprios católicos precisariam defender a Igreja de dentro para manter sua essência. E se pararmos para refletir, percebemos que esse chamado é para nós, hoje. É como se cada um de nós fosse convidado a tomar uma decisão, seguir firme no que sempre foi nos ensinado, ou ceder às facilidades e distrações que o mundo insiste em nos oferecer. Confesso que não é fácil, é uma luta. É doloroso ver dentro de nossa própria igreja a divisão, a falta de reverência e o desvio daquilo que nos foi dado por Cristo. Mas acreditamos que, se formos fiéis, se defendermos a Eucaristia, a Santa Missa com toda a reverência que elas merecem, ainda assim podemos reacender a chama da verdadeira fé. Por isso, irmãos, este é um convite para que cada um de nós se torne um guardião daquilo que é santo. Chegou o momento de nos posicionarmos. O futuro da Igreja está nas nossas mãos, nas nossas orações, na nossa reverência e na nossa coragem de dizer não ao que banaliza a fé. Se não fizermos isso agora, que fé passaremos para as próximas gerações? Que legado estamos construindo? Este é o nosso tempo, vamos juntos defender a Igreja,
proteger o mistério da Eucaristia e honrar tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Que sejamos os discípulos de hoje, desejando dar tudo pela verdade e preservar a essência da nossa fé, porque no final a verdadeira Igreja de Cristo sempre permanecerá. Mas é nossa responsabilidade garantir que ela seja a Igreja que Ele nos deixou.